Fala galera, dando continuidade, nós vamos ver hoje vetor gradiente nessa aula. Então vamos lá, ó. Suponha que temos essa superfície em vermelho, beleza? E queremos saber qual que é a maior taxa de variação, ou seja, a maior taxa de crescimento ou decrescimento da função em um determinado ponto. Então vamos lá, o que significa isso que eu falei? Para ficar mais fácil de entender, ó. Aqui tem uma meia esfera, tem um bonequinho aqui embaixo, não, uma pessoa está aqui embaixo e ela quer chegar nesse ponto aqui de cima, beleza? Como que essa pessoa vai se esforçar mais ou menos, né, para chegar até lá em cima? Se ela for em linha reta, vai estar bem mais inclinado para ela, né, para ela ir até lá. Ela iria em linha reta, mas a inclinação, pensa se você tem um morro que é chegar no topo, se você andar em linha reta, a distância é a menor possível, mas vai ser mais cansativo do que se andar em espiral, né? Se for andando em espiral, aí você vai se cansar, vai ter menos esforço, beleza? Então, ó, olhando uma vista superior, aqui são as curvas de níveis, tá? Aqui é como se fosse nossa curva com z igual a zero. Aqui é como se fosse o z igual a 1, opa, z igual a 2. E aqui mesma coisa, tá? Z zero. Vou colocar 1 aqui, tá? Assim, ó, Z1 e aqui é o Z2. Se a pessoa tá aqui, o bonequinho tá aqui, e ele quer chegar aqui, nesse ponto, subindo de linha reta, essa vai ser a maior taxa de variação, tá? E vai ser o maior esforço que essa pessoa vai ter se ela subir em linha reta. É mais ou menos isso o que nós vamos mexer aí, tá? E para a gente encontrar essa taxa para a gente encontrar essa taxa de variação, galera, é aqui que nós vamos usar o vetor gradiente, beleza? E aonde que ele se localiza, o vetor gradiente? Ele se localiza no chão, tá? É como se fosse assim, ó, se o ponto está aqui, esse vetor ele está encostado no chão. Se ele for no sentido para cima, aqui é a taxa de crescimento máximo. E se tiver sentido contrário, né, seria menos, esse símbolo aqui é o vetor gradiente, tá galera? Esqueci de falar. Esse símbolo aqui, ó, é o vetor gradiente, é um delta de ponta cabeça, tá? Ó. É assim. Então, esse símbolo é o vetor gradiente e ele tem o seu crescimento máximo ou o seu crescimento, seu decrescimento, desculpa, seu decrescimento máximo. Beleza? Nós vamos entender um pouquinho melhor agora. Primeiro eu vou dar falando um resuminho da aula, mas na hora dos exemplos vai ficar mais fácil de entender. Aqui é só para vocês entenderem o que é o vetor gradiente, tá? É essa taxa de variação aqui, ó, é o maior esforço que a pessoa faria para sair do chão e chegar no topo, tá? De uma esfera, no caso aqui do exemplo, uma semi-esfera, né? Então, ó, resumindo a aula, crescimento ou decrescimento máximo é para onde o vetor gradiente aponta, tá? Para saber se é crescimento ou decrescimento, vai depender para onde ele aponta. E a taxa de variação é a norma do vetor, é o coeficiente angular dessa reta, tá? Então, essa taxa de variação, essa inclinação aí que a pessoa vai fazer o esforço, tá? Isso aqui nós vamos encontrar o coeficiente angular dessa reta. Então, o vetor gradiente para duas variáveis tem essa cara aqui, ó, é a derivada parcial na direção y mais a derivada parcial para x na direção y mais a derivada parcial para y na direção j. E se for três variáveis, é a mesma coisa, só que tem mais a derivada parcial de z na direção k. Beleza? Então, resumindo, galera, é isso aí, tá? Eu vou pro exemplo aqui com vocês, ó. Seja a função f de xy igual x² mais y² e o ponto 3 e 4. Faça a representação geométrica. Então, ó, primeiro passo, só para a gente falar, isso aqui é um paraboloide, tá?
paraboloide. O que eu vou fazer, galera? Eu vou calcular, eu vou chegar a ponto, né, de calcular o vetor gradiente e depois colocar isso aqui num gráfico para a gente ver como que funciona. Então, o primeiro passo é encontrar a curva de nível. Galera, vamos tentar seguir um passo a passo, ó. Boa, curva de nível. Qual que é o passo a passo? O primeiro passo, então, é a curva de nível. O que é a curva de nível? Curva de nível é quando a gente vai encontrar... Minha função não é um z, isso aqui é um z, né? Seria z é igual a x² mais o y². Eu quero saber, nesse ponto, como que vai, onde que é o valor que eu vou encontrar. Então, no ponto, o que, que seria? 3² mais 4². Isso aqui vai dar 9 mais 16, que resulta em, em 25. Beleza? Então, o primeiro passo é encontrar isso aqui. Por quê? O que nós calculamos aí, galera? Eu só vou dar uma adiantada aqui para mostrar para vocês. Então, nós temos que, ó, vamos lá, x² mais y² é igual a 25. Beleza? Porque eu troquei nos pontos e a gente chegou nisso, tá? x² mais y² é igual a 25. Isso aqui, vocês se lembram da fórmula da circunferência? Equação da circunferência? Que é igual a r². Ou seja, 5² seria no caso aqui, tá? Ó. Então, é uma circunferência de raio 5, a hora que eu for fazer essa representação geométrica. Beleza? Já sei que é uma circunferência de raio 5. Aí nós vamos ver aonde que vai estar esse vetor gradiente. Vamos dar continuidade. Para encontrar quem que é o vetor gradiente, o que eu preciso, gente? Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Eu preciso da derivada parcial de x e a derivada parcial para y. Então vamos calcular essas derivadas. Quem que é a derivada parcial para x? Vai, meu cachorro. Vamos derivar isso aqui para x. Para x vai dar 2x mais a constante, né? Para mim o y se torna uma constante. Então a derivada vai ser simplesmente 2x. E a derivada parcial para y, aqui para mim seria uma constante. Então cai esse carinha e vai ficar 2y. 2y. Beleza? Então o vetor gradiente aplicado dessa forma vai ficar assim, ó. O vetor gradiente vai ser, ó, f de x na direção y, então ficou 2x na direção y, 2x na direção y, mais o f de y, que nós encontramos que é 2y, na direção j. Beleza? Vamos ver se cabe tudo aqui, que depois vem o próximo exemplo. Então, 2x na direção y e 2y na direção j. Para mostrar graficamente o que é esse vetor gradiente, o que eu vou fazer? Ó, galera, o ponto x e o y não são os pontos, cadê? 3 e 4? 3 e 4. Então, substituindo aqui por 3 e 4, o que eu tenho? Troca por 3. 2 vezes 3, 6i, que é aplicado no ponto, tá? 6i mais 2 vezes 4, 8j. Pronto. Já consegui deixar dessa forma. O que eu vou ter que fazer agora? Esboçar esse gráfico. Deixa eu mudar a cor. Vou fazer o plano cartesiano. Galera, vou tentar... já viu que não ficou tão bom, né? Vou tentar fazer isso aqui na mão para ver como é que fica. Então, primeiro, nós já sabemos que x² mais y², como eu falei agora há pouco, é igual a 25. Ou seja, é uma circunferência... Galera, lembra que eu vou ter que pegar essa função aqui, tá? Ó, é a partir dela que eu vou esboçar o gráfico.
e o ponto, né? Então, é uma curva de nível que eu estou colocando aqui, tá? Isso que eu vou colocar, essa circunferência é uma curva de nível que está representada nesse ponto. Beleza? Então, aplicada no ponto, o que eu tenho? Uma circunferência de raio 5. Ficou bem ruimzinho, hein, galera? Mas vamos lá. Beleza? Então, a circunferência de raio 5. Isso daqui. Tentei, né? Onde que está meu ponto? Meu ponto não é o ponto 3 e 4? 1, 2, 3, 4. Nossa, pouco desproporcional. 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o ponto 3 e 4 vai estar... Meu Deus. Vai estar aqui, ó. Esse é o ponto 3 para x, 4 para y. Não devia ter posto aqui porque eu vou usar esse pedaço. Como que eu vou usar esse pedaço? Galera, o que eu acabei de mostrar para vocês, o vetor gradiente. O vetor gradiente não está aqui, ó. Nossa, estou rabiscando tudo. Se ele está aqui, o que significa isso? Que ele vai andar 6 unidades para a direção I. Então, 1, 2, vai andar assim, ó, 6 unidades, tá? Aqui eu vou fazer em escala para não ficar muito grande. E 8 para a direção J. Tá? Então, com 6 e 8. Então, onde que se encontra o vetor gradiente? Não sei se você se lembra, mas o vetor ele vai estar aqui, ó. Esse é o nosso vetor gradiente, tá? Nosso vetor gradiente ele se encontra aqui. Beleza, galera? Ficou um pouco ruim meu desenho, mas eu acho que deu para entender, né? Então, de novo, só para lembrar, o que eu começo fazendo? Substituo o ponto, encontrei, já sei qual que é a equação que eu vou usar. É uma circunferência. Isso aqui não precisa ser já, pode ser no final do exercício. Acho as duas derivadas parciais, substituo no ponto para ter meu vetor gradiente. A partir do momento que eu tenho meu vetor gradiente, é só eu, na hora que eu tiver o gráfico pronto e o ponto determinado, né, onde ele se encontra, eu jogo isso daqui, né? 6 unidades para a direção I, mais 8 unidades para a direção J. O vetor gradiente ele vai se juntar nas duas extremidades. Beleza? Exemplo 2. Ó, o exemplo 2, mesma coisa, galera. Como eu comecei esse daqui, nós vamos começar falando da curva de nível, tá? Então, qual que é a curva de nível? Ó, nesse daqui, mesma coisa. A nossa função, chamar de z, vou substituir os pontos. Quem que é o ponto x? É o 2, mais 2 vezes o menos 1. E isso aqui vai dar que z vale e elevado a 0. Então, z vale 1. Bom, porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Galera, e agora? A representação gráfica, como que vai ficar? Bom, eu não falei que o z vale 1? Então significa que isso daqui, e elevado a x mais 2y, isso tem que dar 1 naquele ponto. Como que eu resolvo essa equação? Galera, tem duas maneiras para resolver a equação. Ou eu aplico o ln dos dois lados, tá? Isso aqui é uma equação exponencial, tá? Para ficar mais fácil, quando que o número dá 1? É só colocar ele e elevado a 0, né? Aqui, ó. Então ficaria assim, ó. A forma mais simples para resolver. Isso aqui é igual a i elevado a 0. Por que eu quis chamar de i? Porque eu quero deixar a base dos dois lados iguais. Porque quando que isso aqui vai ser igual? Só cortar quando x mais 2y for igual a 0. E como eu quero esboçar, eu quero saber que gráfico é esse, né? Vou ter que fazer um esboço disso daqui depois, tá? Um esboço dessa funçãozinha aqui. X mais 2y igual a 0. Aqui, para ficar na cara, para esboçar o gráfico, né? Vou representar ele assim, ó. Y igual a menos x sobre 2. Beleza? Então,
é disso daqui, é a partir disso daqui que eu vou esboçar. Então aí que está a importância, hein, galera? O primeiro passo, então, é substituir no ponto e encontrar essa função aqui, beleza? Depois, ó, seguindo o que eu fiz lá atrás, o que eu fiz? Encontrei as derivadas parciais. Então vamos aplicar as derivadas parciais aqui. F de x e o f de y. Qual que é a derivada parcial em relação a x? Em relação a x, lembra, ó, vou colocar aqui. Quando eu tenho uma função e elevado a u, qual que é a derivada disso daqui? Vou colocar assim, ó. A derivada disso daqui é e elevado a u vezes u'. Então, se a função é e elevado a x mais 2y, é isso, né? X mais 2y, vai ser o próprio cara vezes a derivada de x mais 2y em relação a x. A derivada de x é 1, então 1. E isso aqui para mim é uma constante, né? Então não coloco nada. Então isso aqui vezes 1 dá ele mesmo. Então deu e elevado a x mais 2y. E em relação a y, olhando para cá, vai dar ele mesmo vezes a derivada de quem está lá em cima em relação a y. A derivada de x vai zerar e a derivada disso daqui em relação a y vai dar 2. Então isso aqui ficou 2 vezes e elevado a x mais 2y. Beleza? Então nós temos que o vetor gradiente vai ficar dessa forma aqui, ó. Cadê? F de x na direção y, f de y na direção j. F de x na direção y mais o f de y na direção j. Mas o vetor gradiente aplicado no ponto, a gente já sabe quando aplica no ponto dá 1, né, gente? Não preciso substituir aqui, tá? Porque deu ele mesmo, né? Se é ele mesmo, quando a gente aplica, tá dando 1. Beleza? Ó, não vou fazer de novo. Então, esse carinha aplicado no ponto dá 1. Então, ficou 1 vezes i, que é o próprio i. Vou colocar 1 aqui. 1 na direção i, mais 2 vezes isso aqui dá 1. Então, 2 na direção j. Pronto, agora é só esboçar o gráfico. Deixa eu trocar a cor. Vou tentar fazer melhor que no outro, hein? Ah, ficou bom esse. Se a minha função ela é y igual a menos x sobre 2, vou colocar alguns pontos aí só para eu saber mais ou menos onde está. O zero, quando x é zero, o y dá zero também. Então aqui seria um ponto, né? Passarei pela origem. Se o x for 2, 1, 2. Se o x for 2, vai dar menos 1. Então 2 eu vou bater aqui no menos 1. Pronto, já tem uma reta, né? O gráfico vai passar aqui, ó. Beleza? Passando pela origem, viu, gente? Um pouquinho fora, mas passa pela origem. Qual que é o ponto que nós temos? 2 e menos 1. Ah, é exatamente o ponto que eu fiz ainda. Não foi proposital, foi chutei aqui. Chutei não, né? Coloquei 2 para dar um número inteiro e acabou sendo o mesmo ponto. Então, o ponto está aqui. Então, onde que vai estar o vetor gradiente? Uma unidade em direção a i, que é relacionada a x, né? Então, uma unidade para cá e duas para cima, que é a direção j, que é de y. Então, o vetor, deixa eu pegar outra cor, o vetor ele está aqui, ó. Esse é o nosso vetor gradiente nesse ponto. Beleza, galera? Esse ponto aqui é o ponto
2 menos 1. Então era isso, gente. O vetor gradiente ele é um pouquinho assim mais trabalhoso, né, de se fazer, porque tem que esboçar o gráfico, mas ainda não é um bicho de 7 cabeças. Beleza? Um abraço e até a próxima.